Ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida foi demitido depois de ser acusado de assédio sexual. Mais de 1.000 presos foram transferidos da penitenciária de Bangu, no Rio, depois da descoberta de um túnel que funcionaria como rota de fuga. IBGE divulga relatório mostrando que no país, pelo menos 72 pessoas moram em tendas. 40% dos cursos médicos de especialização no Brasil agora são feitos à distância. Mais de 5.000 homens foram convocados para monitorar os desfiles de 7 de setembro amanhã em Brasília. Carolina do Norte, nos Estados Unidos, abriu hoje as eleições antecipadas para a escolha do próximo presidente da República. Morre em Los Angeles o músico e compositor Sérgio Mendes, um ícone do samba jazz no Brasil e no exterior. E a Expo Cristã reúne milhares de pessoas até o fim desta semana no Rio de Janeiro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi demitido sob a acusação de assédio sexual. Ele nega, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia dito no começo da tarde que ninguém que tem esse tipo de ação pode continuar no governo. As denúncias de assédio sexual contra Almeida foram publicadas pelo portal Metrópolis e confirmadas pela organização Me Too Brasil. Segundo a entidade, as vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias e que, por isso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. O portal Metrópolis também publicou que uma das vítimas foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que ainda não se pronunciou sobre o caso. De acordo com a reportagem, Almeida teria tocado na perna de Aniele e dado beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de usar palavras de cunho sexual e baixo calão. Os episódios, segundo fontes do governo, teriam ocorrido no ano passado. Ao ser questionado sobre o assunto nesta sexta-feira, o presidente Lula afirmou que alguém que pratica assédio não pode ficar no governo. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte... O bom senso aqui é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Nos bastidores, alguns ministros afirmam que relatos sobre um suposto caso de assédio sexual envolvendo o ministro Silvio Almeida circularam no gabinete do presidente Lula no ano passado. Em meados de 2023, inclusive, ele era citado como um dos nomes que poderiam disputar a indicação do petista para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria em setembro da ministra Rosa Weber. No entanto, os relatos informais de um suposto caso de assédio sexual envolvendo o ministro chegaram ao gabinete de Lula e foram usados, de acordo com integrantes do primeiro escalão do governo, como argumento para descartar a possibilidade de Almeida ser escolhido para a corte. Na última quarta-feira, o UOL também publicou uma reportagem sobre casos de assédio moral no Ministério dos Direitos Humanos. Segundo o portal, 10 casos foram reportados dentro da pasta até janeiro deste ano, dos quais 7 foram arquivados e 3 permaneciam em andamento até julho passado. Ainda de acordo com a matéria, ao menos 52 pessoas deixaram o Ministério desde o início do governo Lula, várias delas por condutas inadequadas por parte de Almeida e assessoras. O ministro, no entanto, nega as acusações. Eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro.
Eu quero dizer que mas toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. A Polícia Federal também vai abrir um inquérito para investigar as denúncias. A corporação quer ouvir Silvio Almeida na condição de suposto autor e Aniele na condição de vítima. Mais de 1.000 presos foram transferidos hoje do complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, após descoberta de um túnel de fuga. A unidade estará fechada e passará por reformas. Os presídios no Brasil já chegaram a registrar quase uma fuga por dia em 2023, o que torna as tentativas recorrentes. A SEAP, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, descobriu na segunda-feira um túnel de fuga do Instituto Penal Vicente Piragibe. A unidade servia de destino para os criminosos condenados, principalmente do Comando Vermelho. Logo após a descoberta do túnel, 15 presos foram levados para um presídio de segurança máxima. A Secretaria Estadual transferiu hoje os 1.063 detentos para uma outra unidade em Bangu. Eles foram transferidos para o presídio Muniz Sodré, a cerca de 1 quilômetro de distância. Durante a transferência, alguns presos tentaram sair da unidade com o celular. Os policiais penais apreenderam 80 celulares de 29 detentos. A operação envolveu 250 policiais penais, 3 ônibus, 4 furgões e 17 carros. A secretaria informou que vai fazer novas obras no Instituto e que deve levar por volta de 15 dias. Depois da reforma, outros detentos ocuparão o lugar e não os mesmos. Ainda de acordo com a SEAP, a nova cadeia conta com uma estrutura física que dificulta a fuga deles. O túnel estava sendo cavado perto do parlatório dos advogados, onde os presos conversam com as defesas por um interfone. Eles removiam a terra e colocavam em sacos. A escavação chegou até a tubulação de esgoto, por onde pretendiam escapar. Os presos usaram enxadas e pás e instalaram iluminação para auxiliar no trabalho. Este mesmo lugar já foi usado como fuga de 31 presos em 2013. Segundo a secretaria, grades foram instaladas nas caixas de esgoto e mesmo que eles conseguissem sair do Vicente Piragibe, seria difícil escapar de outras áreas do complexo. Com a reforma, as tubulações da rede de esgoto serão reduzidas e o túnel concretado. A Força Aérea Brasileira apresentou há pouco em coletiva relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, com informações sobre a queda do avião da Voepaz, que deixou 62 mortos no dia 9 de agosto em Vinhedo, interior de São Paulo. Com cerca de 1 hora de atraso, em consideração aos familiares das vítimas do acidente, a coletiva contou com a participação do chefe do CENIPA, brigadeiro Marcelo Moreno, e demais investigadores. A aeronave, que caiu em Vinhedo no dia 9 de agosto, enfrentou formação de gelo durante boa parte da viagem e os pilotos relataram que havia problema no sistema que deveria remover o gelo das asas, apresentou o tenente-coronel aviador Paulo Mendes Frois, encarregado pela investigação do acidente da Voepaz no CENIPA. Frois realizou uma explanação sobre os dados do avião e sua tripulação, o plano de voo e as condições meteorológicas. Segundo a investigação da FAB, alguns minutos após a decolagem, ainda quando o avião subia para atingir a altura prevista no plano de voo, um sensor indicou por meio de luz no painel dos pilotos que havia formação de gelo junto às asas. O sistema que deveria remover o gelo foi acionado, mas em seguida a gravação de voz da cabine indica que um dos tripulantes comentou sobre o mau funcionamento deste equipamento. Ele voltaria a ser acionado durante o voo, mas a formação de gelo foi enfrentada durante grande parte da viagem. E a gente não consegue mudar o passado, mas aqui agora a gente está buscando estudar e tirar o máximo de lições possíveis para tentar modificar o futuro. Assim como o brigadeiro Moreno bem mencionou aqui, nós não estamos atrás de apontar culpados, nem de apontar responsabilidades. O nosso trabalho ele é técnico, conduzido por técnicos capacitados,
E o nosso único objetivo aqui é que ao final desse trabalho a gente entregue respostas para a sociedade para que eventos como esse, que são inadmissíveis, voltem a acontecer no futuro. Nossos técnicos hoje estão trabalhando com a máxima prioridade nessa investigação. Nosso compromisso é de entregá-lo no menor prazo possível mas nunca prescindindo da melhor qualidade possível, para que lá na frente as lições que sejam tiradas daqui sejam usadas em prol da segurança da aviação civil. O chefe do CENIPA, brigadeiro Marcelo Moreno, declarou que não é possível afirmar que essa foi a causa do acidente, porque este suposto problema não foi verificado no Flight Data Recorder, que registra ocorrências técnicas no voo. O relatório preliminar do CENIPA destaca que durante o voo em rota, após encontrar condições de formação de gelo, houve a perda de controle da aeronave seguida do impacto contra o solo. O órgão afirma que apresentou hoje apenas dados factuais, sem análise, e que ainda é cedo para dizer qual a principal hipótese para a causa do acidente, ou mesmo descartar qualquer possibilidade. Veja a seguir, mais de 5 mil homens foram convocados para monitorar os desfiles de 7 de setembro amanhã em Brasília. E o IBGE divulgou um relatório mostrando que no país, pelo menos 72 mil pessoas moram em tendas. Mais de 5 mil homens deverão trabalhar amanhã para garantir a tranquilidade dos desfiles de 7 de setembro em Brasília. Até um centro de monitoramento da Agência Brasileira de Inteligência vai acompanhar as celebrações pelo Dia da Independência. A ABIN informou que as superintendências estaduais vão atuar de maneira integrada no acompanhamento de eventos pelo país. A Agência Brasileira de Inteligência atua em conjunto com as forças federais e estaduais na identificação e avaliação de eventuais incidentes às comemorações do 7 de setembro, para que as autoridades possam atuar preventivamente. O presidente Lula convidou os ministros do Supremo Tribunal Federal para o tradicional desfile de 7 de setembro, que acontece neste sábado. Neste ano, o desfile terá homenagem ao esforço da nação em apoio ao Rio Grande do Sul após as enchentes no estado, a retomada da vacinação no Brasil e a importância do G20. A área central de Brasília está sendo preparada para a cerimônia. No último fim de semana, a esplanada dos ministérios recebeu um ensaio técnico como parte dos preparativos para o evento. Diversos militares participaram e fizeram simulações do trajeto e das ações dos principais momentos. Também teve desfile do tradicional Rolls-Royce conversível e ainda a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que deve se apresentar na data comemorativa. O presidente Lula defendeu hoje que seja feito regularmente um pente fino nos benefícios sociais. A ideia, segundo ele, é evitar o pagamento para quem não merece e evitar desperdício do dinheiro público. A equipe econômica já está fazendo uma varredura nos benefícios do INSS e do Bolsa Família, o que deverá gerar uma economia de quase 26 bilhões de reais este ano. A intenção do presidente é que, a partir de janeiro, comece a análise dos pagamentos feitos a 4 milhões de pessoas que moram sozinhas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que ao menos 72 mil brasileiros vivem em barracas, tendas ou outras estruturas improvisadas na rua. A quantidade de moradores de rua foi impulsionada pela crise econômica e também o desemprego decorrentes da pandemia. O estado de São Paulo concentra o maior número de moradores para todos os tipos de domicílios improvisados, exceto na categoria veículos, cuja liderança coube ao Amazonas. A concentração em São Paulo foi especialmente expressiva na categoria estrutura improvisada em local público, exceto tenda ou barraca, e estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada, nas quais o estado registrou para cada uma 7 mil moradores. Ao menos 72 mil brasileiros vivem em barracas, tendas
tendas ou outras estruturas improvisadas na rua, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O órgão divulgou novos números do censo 2022 referentes aos chamados domicílios coletivos e improvisados, bem como aos domicílios particulares permanentemente vagos ou de uso ocasional. O censo de 2022 encontrou 160 mil pessoas residindo em domicílios particulares improvisados. O tipo de domicílio improvisado que apresentou o maior número de moradores foi a categoria tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido, com 57 mil moradores, representando 35,3% dos moradores de domicílios improvisados, que equivale a 0,03% da população brasileira. Os domicílios do tipo estrutura não residencial permanentemente degradada ou inacabada possuíam 17 mil moradores. 15 mil pessoas vivem em domicílios do tipo estrutura improvisada em locais públicos. Reunindo todos os domicílios improvisados que não se enquadravam nas categorias anteriores, registrou 27 mil moradores. Em relação ao perfil demográfico dos moradores, todos os tipos de domicílios improvisados apresentaram uma população mais jovem do que o conjunto da população brasileira. O preço da gasolina no Brasil está custando 5% mais caro do que no mercado internacional. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores, o barril do petróleo ficou mais barato no exterior, mas como no Brasil a nova política não é seguir a cotação do dólar, o consumidor poderia estar pagando 16 centavos a menos por litro. Mas a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que, por enquanto, nada deverá ser alterado. A semana terminou com mais um dado ruim sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Aumentou a expectativa pela queda da taxa de juros pelo Banco Central americano. Com isso, o dólar subiu 0,35% e fechou cotado em R$ 5,59 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu quase 1,5%, aos 134.572 pontos. Desde junho, a seca avançava em ao menos 15 estados, impactando na agricultura, no fornecimento de energia e na navegação. Os rios amazônicos secaram com níveis piores que os recordes do ano passado. Entre junho e julho, a seca se intensificou em todas as regiões do país, com registros de seca extrema em estados da região norte. Os dados do monitor de secas da Agência Nacional de Águas mostram que todas as regiões já tinham registro de seca e que em 15 estados. O fenômeno ficou mais severo de um mês para o outro. O cenário já dificultava a navegação, o fornecimento de energia elétrica e a produção de alimentos. Segundo os dados da agência, a seca avançou no Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Em 5 unidades da federação, se estabilizou Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão e Pernambuco. Somente 2 estados seguiram livres de seca em julho, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os estados, o Amazonas teve a maior área atingida pela seca, em julho, seguido por Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia. Os principais rios amazônicos estão, sem exceção, com níveis abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado, quando já tiveram recordes negativos. A seca dos rios, como no Rio Purus, é evidente a piora. Neste ano, o nível já era quase 5 metros menor que na mesma data em 2023. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais acrescentaram que a situação de seca na região norte do país é particularmente crítica, com uma persistência que já dura mais de 12 meses e, em algumas áreas, 24 meses. Felinos resgatados dos incêndios no Pantanal Sul mato-grossense seguem em tratamento no CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande, e podem permanecer por até 1 ano no local. Os filhotes de gato palheiro foram resgatados pelo GRETAP, Grupo de Resgate Técnico Cerrado Pantanal, de um incêndio florestal na região de Miranda, e foram trazidos para o Hospital do CRAS no final de agosto. Aqui, eles recebem os cuidados necessários até serem reinseridos na natureza.
Os animais chegaram em bom estado de saúde, até apesar de serem filhotes, né? Mas como eles chegaram nessa condição de filhote, então a gente tem que ter todo um cuidado, né, com eles. Um animal que nessa idade ele precisa de mais alimentações ao dia. Então, tem estímulos que ele recebe da mãe, que aí a gente vai ter que fazer esse tratamento com eles. O tempo de permanência dos animais silvestres aqui no CRAS depende da idade. Os filhotes de gato palheiro, por exemplo, vão ficar por 1 ano. Já os animais que chegam na fase adulta permanecem em torno de 30 dias. Ao contrário dos animais de estimação, em geral, os silvestres não ganham nome. Não é o recomendável porque a Miranda e o Antã, que são as onças pintadas, receberam esse nome na captura. Mas um outro animal que chegue ao CRAS, a gente não tem o hábito para não criar esse contato nem esse vínculo, né? Então os animais, os filhotes, como eu falei, recebem uma alimentação mais frequente, mas à medida que eles vão ficando mais adultos, a gente vai espaçando mais para diminuir cada vez mais esse contato com os humanos. Dos filhotes que chegaram ao CRAS, o de pelagem mais escura é uma espécie até então não encontrada no estado. Quando a gente recebeu os 2 gatos palheiros, um deles é melânico, como a gente fala, que é um animal que tem excesso de melanina, então a pelagem dele é mais escura, né? O gato palheiro em si já é uma espécie rara. E o fato dele ser melânico, então, torna ele mais raro ainda. Um gato palheiro melânico ainda não tinha sido avistado na região do Pantanal. Só este ano já foram acolhidos no CRAS 8 animais silvestres resgatados de incêndios florestais. Das espécies vítimas dos incêndios, a gente recebeu os gatos palheiros, onça pintada, também recebemos um veado campeiro, uma onça parda e lobinhos. E veja a seguir, 40% dos cursos médicos de especialização no Brasil agora são feitos à distância. E a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, abriu hoje as eleições antecipadas para a escolha do próximo presidente da República. Cerca de 40% dos cursos médicos de especialização do país funcionam na modalidade de ensino à distância, o que seria incompatível para uma boa formação em áreas da medicina que demandam conteúdo prático em ambiente presencial. Os dados são um estudo de Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, em parceria com a AMB, Associação Médica Brasileira. Foram extraídos do projeto Demografia Médica no Brasil 2025. Sendo presenciais ou à distância, esses cursos médicos de pós-graduação lato sensu têm sido alvos de disputas judiciais, porque a legislação impede que médicos que o fazem se apresentem como especialistas. As regras atuais determinam que o título de médico especialista só pode ser obtido após conclusão de programas de residência médica, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica ou por meio das Sociedades de Especialidades filiadas à AMB. A residência médica varia de 2 a 5 anos, de acordo com a especialidade. Completada essa etapa, o médico pode se habilitar a prestar o exame para obter o título de especialista. O trabalho identificou 2.148 cursos de pós-graduação lato sensu em medicina, ofertados por 373 instituições. Mais de 90% deles são pagos. A maioria em instituições privadas. As públicas são responsáveis por 17,5% do total de cursos pagos. A maior parte dos cursos estão concentrados em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As especialidades com mais cursos são endocrinologia, dermatologia, psiquiatria e radiologia. A duração média é de 13 meses. Os de formatos EAD são mais curtos, são de 9,7 meses em relação aos presenciais, que são 15,4 meses, e semipresenciais, 13,9 meses. Houve um crescimento muito grande desse mercado de especialização médica. São cursos mal regulamentados que não passam por fiscalização, são de livre oferta.
A legislação apenas fala que eles precisam ter, no mínimo, 360 horas, explica Mário Scheffer, professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP e coordenador do estudo. Na opinião do professor, o estudo pode contribuir com o debate sobre a necessidade de acreditação ou certificação de cursos de pós-graduação lato sensu, o que requeria rever as atribuições do MEC e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A língua inglesa é considerada a língua mais falada no mundo, sendo amplamente utilizada em diversos setores e países. Uma pesquisa aponta que 62% dos brasileiros agem com indiferença porque não estudaram o idioma. O ensino de inglês na escola pública brasileira, por meio da sua estrutura e do histórico de vulnerabilidade social a que estão expostas, gerando um sentimento de relevância com relação à disciplina de inglês e de desvalorização do idioma. Algumas pesquisas revelam estatísticas preocupantes em relação à condição de ensino-aprendizagem de língua inglesa no país. As muitas dificuldades que o ensino de língua inglesa enfrenta no Brasil são provenientes de fatores que transitam desde questões históricos-sociais até interesses políticos, o que contribui significativamente para o mau desempenho do ensino de língua inglesa nas escolas públicas. O inglês é considerado a língua mais falada no mundo e também o idioma estrangeiro oficial do Brasil, que ocupa a 60ª colocação do ranking mundial. Na América Latina, o Brasil fica atrás da Argentina e Bolívia. Para 62% dos brasileiros que não estudaram inglês, o desconhecimento do idioma foi indiferente nas suas carreiras. A pesquisa também apontou que os trabalhadores brasileiros não têm confiança para escrever e-mails, apresentar projetos ou conduzir entrevistas na língua inglesa. O inglês se tornou um pré-requisito básico para muitas funções e contratações. Na realidade, falar fluentemente o inglês te posiciona à frente da concorrência. A fluência em inglês não apenas abre portas para novas oportunidades de emprego, mas também pode levar a salários mais altos. Quem fala inglês fluentemente pode ganhar até 61% a mais do que aqueles que não falam. Caiu o número de doações de órgãos no primeiro semestre de 2024. Cerca de 43 mil pacientes ativos estão na lista de espera por um órgão no Brasil. Os dados são do Registro Brasileiro de Transplantes, veículo oficial da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A taxa de doadores de órgãos ficou 2% abaixo da obtida em 2023 e 7,1% menor que a taxa prevista para este ano até junho, indicou o relatório do primeiro semestre da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO. A taxa de doadores efetivos ficou em 19,5 procedimentos para cada 1 milhão na população. A do ano passado foi de 19,9. A taxa prevista era de 21. Vale destacar que um único doador pode salvar até 8 vidas, mas nem todos podem ser doadores. Há patologias que impedem a doação. A negativa familiar é apontada como principal razão pela baixa no número. Atualmente, o Brasil é referência mundial na área de transplantes e tem o maior sistema público do mundo em números absolutos. O país é o segundo maior transplantador, atrás apenas dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde gerencia a lista de espera por transplantes no Brasil e divulga dados atualizados diariamente. Hoje, mais de 43 mil pessoas aguardam por um órgão para transplante. Em números, o transplante de coração obteve um aumento de 9,5% em relação a 2023, mas ficou 4,2% abaixo do previsto para o ano. Já o transplante de pulmões ficou com taxa 50% menor que a projetada. A BTO afirmou que tem um semestre árduo pela frente e que para obter a meta prevista para o ano é necessário trabalhar em 3 frentes: aumentar a doação, melhorar o aproveitamento dos órgãos e colocar em lista de espera todos os pacientes com indicação de transplante. Os estados do Paraná,
Santa Catarina e Rondônia tiveram as maiores taxas de doação. Com relação ao ingresso em lista de espera, o transplante renal foi de 80% do esperado e o de fígado foi de 62% da necessidade prevista. Já para o coração, a taxa foi de 35%, para o pâncreas de 22,5% e para o pulmão de 11% da necessidade estimada. A Carolina do Norte, um dos estados-chave da corrida pela Casa Branca, abriu nesta sexta-feira a votação antecipada. O estado começará a enviar as cédulas de votação aos eleitores que, por algum motivo, não poderão comparecer às urnas no dia 5 de novembro. Já o voto antecipado, feito de modo presencial, só terá início em outubro. Um ponto interessante sobre o voto pelo correio é a mudança de opinião de Donald Trump, que não poupou críticas à prática no pleito de 2020, dizendo que havia sido prejudicado por este processo de votação. Após a derrota para Joe Biden, alguns estados governados por republicanos, como Texas e Geórgia, endureceram os requisitos para votação por correio. Outros 5 estados iniciam a votação antecipada presencial neste mês de setembro. São eles a Pensilvânia, no dia 16, Minnesota e Virgínia, dia 20, Vermont, dia 21 e Illinois, dia 26. A equipe de campanha da Democrata está planejando lançar um fim de semana de ação focado nos perigos de uma potencial segunda presidência de Trump e o Projeto 2025. A ideia é educar os eleitores sobre os detalhes da agenda conservadora de governo do adversário. Para isso, a campanha de Harris planeja realizar mais de 2.000 eventos e espera atingir mais de 1 milhão de eleitores. Os voluntários convocados para esta tarefa pretendem conversar com os eleitores sobre o plano extremo de Trump de proibir o aborto em todo o país, cortar a previdência social e o plano de saúde e aumento de impostos para famílias de classe média, de acordo com autoridades. Na próxima terça-feira, dia 10, Kamala Harris participará do primeiro debate contra Trump. E na quarta-feira, ela vai participar de uma atividade em memória do atentado de 11 de setembro em Nova York. Esta não é a primeira vez que a democrata participa da atividade, já que em 2022 e 2023 ela também esteve presente na cerimônia que relembra as vítimas do ataque. O presidente Joe Biden deve acompanhar Kamala na cerimônia. A Justiça de Nova York adiou para depois das eleições a decisão da Justiça dos Estados Unidos sobre a denúncia de que o ex-presidente Donald Trump tentou subornar a atriz Stormy Daniels para evitar que ela confessasse o envolvimento de Trump com ela. O juiz Juan Merchan justificou que estava adiando a sentença para evitar qualquer aparência de que o processo poderia interferir na eleição presidencial. Enfrentando a mais dura onda de ataques aéreos desde o começo da guerra da Ucrânia em 2022, o presidente Volodymyr Zelensky criticou o ritmo de entrega de ajuda militar e as restrições ao emprego de armas contra a Rússia de seus aliados no Ocidente. Zelensky discursou em um encontro da coalizão de países que fornecem ajuda militar a Kiev na base aérea da OTAN de Ramstein, na Alemanha, depois de agradecer os Estados Unidos, Reino Unido e França por terem entregado alguns mísseis de longo alcance. Ele foi ao ataque. Para Zelensky, as linhas vermelhas que a OTAN tanto teme é uma guerra nuclear com a Rússia, algo que não existe em sua invasão da região meridional do país adversário. Desde pouco antes do início da invasão, Putin sacou a carta nuclear diversas vezes, o que sempre modulou o ritmo da escalada no apoio militar a Kiev, além de manter forças da OTAN fora do conflito direto. Zelensky voltou a dizer que ter a capacidade de atacar bases aéreas dentro da Rússia irá acabar por fazer Vladimir Putin negociar. Em casa, o clima para o presidente da Ucrânia é de crise. Ele trocou praticamente metade de seus ministros, inclusive o chanceler, para tentar apresentar uma nova energia na condução da guerra. Já os russos
russos estão avançando principalmente do Donetsk, cidade da Ucrânia, onde conquistaram mais uma vila no caminho do centro logístico de Pokrovsk. Para não sair de mãos abanando, Zelensky recebeu novas promessas de seus aliados. A Alemanha diz que dará mais de 12 obuseiros, artilharia de longo alcance, o Reino Unido, mísseis antiaéreos, o Canadá, armas leves e os Estados Unidos, um novo pacote com 250 milhões de dólares, o equivale a 1,4 bilhão de reais em ajuda. Segundo o Instituto para a Economia Mundial de Kiel da Alemanha, até 30 de junho, os Estados Unidos lideraram o ranking de apoio militar a Kiev, com equivalente a 317 bilhões destinados. A Alemanha vinha em segundo e à frente dos britânicos. E veja a seguir: a Expo Cristã reúne milhares de pessoas até o fim desta semana no Rio de Janeiro. E morreu em Los Angeles o músico e compositor Sérgio Mendes, um ícone do samba jazz no Brasil e no exterior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para mudar a cota do fundo partidário para as pessoas pretas e pardas. Vai ficar tudo como está. O texto prevê a reserva de 30% dos recursos dos fundos partidário e de campanha para candidaturas de pessoas pretas e pardas. Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, da forma como foi redigido, o texto pode reduzir os repasses para essas candidaturas, deixando de ser um piso e passando a ser um percentual fixo de investimento. Na ação, a PGR argumentou que antes da emenda prevalecia a regra para a distribuição dos fundos públicos eleitorais de percentual mínimo de 30% a essas candidaturas, sendo que o repasse deveria ser feito de forma proporcional à quantidade de candidatos declarados pretos e pardos em cada partido. Portanto, se a legenda registrar 50% de candidaturas de pessoas negras, o repasse dos valores recebidos deve seguir o mesmo patamar. Na decisão, então, Zanin afirmou que esse percentual de 30% de verbas eleitorais representa um avanço nas políticas de ações afirmativas em favor desse grupo social com negável déficit de representatividade. Segundo ainda o ministro, trata-se então, na verdade, da primeira ação afirmativa nessa matéria realizada no plano legislativo, implementada pelo Congresso Nacional no exercício do poder constituinte reformador. Zanin avaliou ainda que, numa análise preliminar, não caberia ali uma intervenção do Supremo, ainda mais considerando a proximidade das eleições municipais de outubro, o que poderia então gerar grave insegurança. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, das mais de 400 mil candidaturas registradas para cargos de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, mais de 240 mil se declararam negros. Promulgada em agosto deste ano pelo Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição cria ainda um perdão, na verdade, ali, para outras irregularidades em prestações de contas eleitorais, além de criar um programa de refinanciamento de dívidas das siglas partidárias e permite a utilização de recursos do fundo partidário para pagar multas eleitorais. Pelo texto, então, esse mecanismo valerá para punições decididas há mais de 5 anos ou para casos em que o partido não tiver quitado a condenação em um período superior a 5 anos. A PEC também prevê que União, estados e municípios não poderão criar impostos sobre os partidos políticos, bem como institutos e fundações ligadas e mantidas pelas siglas. As regras já começam a valer para as eleições municipais deste ano. Morreu nesta sexta-feira, aos 83 anos, Sérgio Mendes, pianista, compositor, arranjador e produtor musical, que se mudou para os Estados Unidos em 1964, onde se tornou um dos músicos brasileiros mais influentes no exterior, com parcerias com artistas de renome internacional. Natural de Niterói, no estado do Rio, Mendes iniciou a carreira ainda jovem, participando de shows no Beco das Garrafas, no início da Bossa Nova, gênero que o projetou para o mundo. Em 61, aos 20 anos de idade, participou do 3º Festival Sul-Americano de Jazz, no Uruguai, com seu Brazilian Jazz Sextet, mesmo ano em que lançou seu primeiro disco Dance Moderno. No ano seguinte, participou do histórico concerto da Bossa Nova em Nova York, o que lhe abriu as portas para o país. Sérgio Mendes também fez 2 turnês ao lado de Frank Sinatra e tocou com nomes como o guitarrista John Legend. O próprio Elvis Presley o visitou no camarim durante uma turnê em Los Angeles
para parabenizá-lo por seu show. O maior evento cristão da América Latina está acontecendo no Rio de Janeiro. A Expo Cristã 2024 marca o encontro de gravadoras, editoras e rádios evangélicas do país. Cerca de 300 mil pessoas devem passar pelo Rio Centro durante a Expo Cristã, que vai até domingo no Parque de Exposições, localizado na Barra Olímpica, na zona oeste do Rio. São 4 dias de feira, que nesta 16ª edição reúne mais de 100 expositores de diferentes setores, como gravadoras, editoras, produtos e serviços para igrejas, instrumentos musicais, universidades, moda, saúde, alimentação, turismo religioso e um palco principal, que recebe diversos nomes da música gospel. A programação contempla palestras, shows, debates, números teatrais e exposições, com alguns dos maiores nomes da cultura cristã no Brasil. Alguns cantores estrearam na Expo e comemoram a oportunidade. É a primeira vez que eu venho na Expo daqui do Rio, eu fui agora de Fortaleza. Mano, algo nunca visto antes, inacreditável. O stand da Graça, tipo, não é um stand, é tipo uma cidade. Eu peguei o Waze pra chegar até aqui, tá entendendo? Porque eu passei por Graça Filmes, eu passei por Turminha da Graça, passei pela HIT, passei por todo mundo ali, meu, pra chegar aqui. E, cara, tô muito feliz, tô impactado com tudo. O diretor comercial da Expo Cristã, Paulo Eduardo, diz que esta edição do evento vai surpreender pela quantidade e variedade de atrações para o público. Ele destacou o concurso de música, no qual as pessoas se inscreveram e foram selecionadas para participar. E quem sabe algumas delas possam sair daqui com um contrato com alguma gravadora ou produtora. E o diretor artístico da Graça Music, Thiago Pérez, responsável por essas audições, apresenta as premiações para primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu costumo dizer que é aquela grande cerimônia, né? Os 9 candidatos escolhidos pelo júri popular e os jurados que estão aqui, né? Porque vai ter uma votação agora no final da noite na rede social da Graça Music. Você vai escolher os melhores que estavam aqui participando. Então, no domingo, eles vão participar aqui e nós vamos falar sobre essa premiação de quem ganhou o primeiro colocado, que vai ganhar, né, um EP pela Graça Music, o segundo colocado, que vai ganhar um single e um vídeo sendo lançado pela Graça Digital, e o terceiro colocado, que vai ganhar um gerenciamento de canal pela Graça Digital. Cuida de mim, Senhor, sou tão fraco e tão pequeno. Uma das novidades aqui na Expo Cristã 2024 é esse stand aqui, as 10 pragas do Egito. Olha o tamanho da fila, esperando para poder acessar e ver toda essa experiência com realidade aumentada. Mas tem uma coisa, você que acompanha a gente vai entrar também para mostrar um pouquinho de como é. Só que esse aqui é uma das partes. Se você olhar ali para trás, ó, tem o Mar Vermelho. Ó. Eu acredito que seja a travessia do Mar Vermelho. Sai daqui, vai para lá, é uma apresentação, é um stand que dá o que falar. Tudo começa com um teatro envolvendo Moisés pedindo que Faraó libere o povo de Israel. E toda a maquete do Egito é ilustrada com projeções que representam as 10 pragas lançadas sobre o povo egípcio e a trajetória de Israel atravessando o Mar Vermelho. O que faz aqui, Moisés? Deus falou comigo, Moisés. Deus? Que Deus é esse? O Deus dos Hebreus? Um Deus invisível? Ele é real! E o que diz esse Deus? Assim diz o Senhor de Israel: deixe meu povo livre! A Expo Cristã é o maior evento cristão da América Latina e marca a trajetória e crescimento do povo evangélico no Brasil. O Grupo Graça de Comunicação se dividiu em Estúdio de Pocket Show, Graça Music, Graça Kids e Graça Editorial, além de um espaço reservado para a Nossa TV e o estúdio da Rádio Relógio Federal, com transmissão ao vivo para todo o Brasil ao longo do evento. Como eu falei, todas as tribos aqui, de todas as igrejas e outras denominações de não evangélicos também estão aqui participando, e olha, vai ser um momento de você conhecer pessoas, interagir, fazer boas amizades e também sair abençoado. Durante a feira, é possível encontrar livros, bíblias, conteúdo infantil e muita música. Eu não volto pra lá.
Vale lembrar que a entrada da Expo Cristã este ano é gratuita e deve ser retirada pelo aplicativo ou site da Simpla. O Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.